Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem é de dia, para quem é de tarde, para quem é de noite. Gente, mais uma hora do tarô, nós que já estamos aí na nossa terceira edição, nosso episódio é o número 5 e assim, sempre é um prazer enorme ter vocês aqui. Obrigada pelas sugestões, obrigado pelos comentários e obrigado principalmente para quem nos assiste, para quem nos dá o prazer da sua audiência. Hoje eu tenho o prazerzaço enorme de trazer uma pessoa que eu gosto muito, foi meu aluno, a gente estava até aqui já batendo cabeça para lembrar o ano, se foi 15, se foi 16 ou se foi 17. 18, 19 eu tenho certeza que não. Então, de 2015 para cá, com certeza ele teve aula, fez a formação de tarô comigo e foi uma pessoa assim que realmente seguiu agora, né, como profissional e cada vez melhor e cada vez pesquisando mais e cada vez buscando mais. Eu falo que ele é um grande buscador e eu tenho assim um grande prazer de ter você aqui, Eloy Chiqueto, não só aqui na Gaia, né, para você vir conhecer a nossa sede aqui no Centro Cultural Esotérico, mas ter o prazer de ter você perto de mim, que sempre é muito bom te rever. Ah, legal, Luísa. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? Estou encantado com a Gaia Nova, né? Tá muito bonita, assim, é muito gostoso estar aqui, andar por aqui, ver você de novo, né? E poder ter essa conversa, né? Assim, com você sobre tarô, sobre oráculos, né? É sempre muito legal. É muito bom estar aqui hoje. Que bom, eu também estou muito feliz que você está aqui. E ele falou da Gaia Nova, porque na verdade já está meia velha, né? Porque nós já vamos fazer 6 anos que a gente está aqui nessa casa. É que na época que o Eloy fez aula comigo, foi presencial, e nós estávamos ali na Vila Mariana, próximo ao metrô Ana Rosa, que era diferente, e ele não tinha vindo até então, não tinha vindo aqui. Então, é um prazer também ter você aqui. Mas, enfim, gente, quando eu conheci o Eloy, ele era fotógrafo, né? Ele trabalhava com fotografia De de produtos. produtos, né? É. Fotografia de produtos. E ele começou a se apaixonar por isso que a gente tem, né? Que é algo comum, que é uma paixão que a gente tem, que é sobre o tarô e sobre os oráculos. E eu quero te perguntar, como é que você chegou? O que que te despertou? Ou você já tinha isso? Você já estudava? Que te despertou a estudar tarô, a estudar oráculos, a ir buscar outros oráculos? Quando eu penso nisso, né, assim, a versão que faz mais sentido para mim, assim, do meu interesse por oráculos, é uma questão com a própria fotografia mesmo, né, assim, de trabalhar profissionalmente, eu tinha um trabalho autoral, que tinha feito umas exposições e tal, assim, a imagem e a interpretação da imagem sempre foram coisas legais e interessantes para mim, né? Então, assim, é uma coisa que já vinha, né? Assim, por conta do trabalho, do interesse. Aí o oráculo proporcionava, assim, uma forma nova de lidar com isso, com a interpretação assim, num sentido de criar narrativas e de criar, né? Coisas que a gente podia dar para as outras pessoas, né? A partir do que a gente conseguia enxergar numa carta de oráculo, né? Então, é uma relação com a imagem mais rica, né? E que ainda trazia o benefício de poder ajudar as pessoas, né? Com os problemas que elas tinham e tudo isso. Então, acho que é mais ou menos por aí, assim, meu interesse por oráculo. Porque é bem interessante, né? Se a gente pensar realmente, e dizem algumas pessoas que o tarô é a arte de ver, né? E você trabalhando, lógico, com a fotografia, quer dizer, você já tinha essa questão do ver, né? E bem apurado, que o fotógrafo tem um olhar muito mais apurado, né? E é interessante você falar isso, porque, é lógico, quando a gente fala de tarô, a gente sabe que a gente tem que fazer, a gente tem que respeitar a interpretação, né, do, do que o símbolo está trazendo, né? Então, o louco, ele tem uma interpretação, ele tem uma forma de ser visto, é uma forma, mas a gente nunca pode esquecer
que a gente está literalmente vendo também uma fotografia, né? Vendo também um símbolo que também pode nos despertar para outros links, outras possibilidades de enxergar aquele arcano, né? É verdade. A- Às vezes, assim, uma cor que se repete entre uma carta e outra, que se expande ou que se retrai. Tem elementos que são visuais mesmo, que, 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 assim, que podem determinar o sentido de uma leitura, né? É. Eu sempre brinco, né, com o pessoal que, por exemplo, espadas, né, que é um naipe bem difícil, né? Eu falo que espada sempre a gente tem que interpretar, lógico, associando ao elemento que ela representa, associando a várias outras interpretações na questão mais mental, dos pensamentos, da estratégia, tudo isso, mas a gente não pode esquecer que ela é um símbolo, ela é uma arma É, que ela serve para ataque e para defesa, né? eu acho assim, Então a gente sempre tem que pensar uhum, por aí, né? eu acho assim, o simbolismo é muito interessante, porque ele amplia o que a gente está vendo, né? Isso simboliza uma outra coisa. Mas quando a gente fica na imagem, a gente ganha. É, é bem interessante. Essas coisas das cores também, você lembrou bem, né? Às vezes a predominância de uma cor, né? Aquilo que fica mais evidente, o que que aquela cor pode representar, né? Eu acho que realmente, eu acho que a fotografia fez você despertar para uma coisa Isso muito é, interessante eu acho que mesmo, né? é esse o link, eu acho. Quando você pergunta, é onde eu fico mais, onde eu me localizo mais. Além do tarô, que eu sei que você trabalha hoje em dia, você também trabalha com o baralho cigano, que é o Petit Lenormand, e que você também estudou, buscou, foi entender, foi atrás de pesquisa, que é a loteria mexicana. Eu queria que você falasse um pouquinho desse também, desses outros oráculos que você foi buscar. É, o Lenormand aconteceu uma coisa assim muito, foi um presente, na verdade. Eu acompanhava o Alex Lepeletier muito Aham. pelo Instagram, via sempre as lives dele, né? E aí um dia ele lá ali no sorteio me resolveu dar uma formação para mim de baralho cigano. Assim, o Alex é muito generoso, Ele é um né? querido. Ele fez Hora do Tarô. Tem um Eu vi. episódio É, dele do Tarô. e aí eu acabei fazendo a formação com ele assim, e atendo, né? Eventualmente atendo com o Lenormand também. É, eu estudei Sibila italiana com a Helene E também. também nós já fizemos aqui com ela, uma fofa, uma querida. Assim, deveria estar usando mais a Sibila, mas não, sabe, aquelas coisas assim que a gente vai fazendo as coisas e às vezes não sobra tempo, ou tem prioridades, Você né? também tem mais identificação, né? É, e aí tem o trabalho com a loteria, né? O trabalho com a loteria, ele assim, para mim, ele veio de uma necessidade de construir significado, Uhum. né? Porque assim, é um baralho que pouca gente se debruçava, que não tinha uma tradição muito grande, sabe? Que não tinha milhões de livros escritos, e que eu poderia trabalhar na construção de significado, né? Entendi. Até você estava comentando comigo que da loteria praticamente não tem nada quase escrito, Não né? tem. Eu conheço só um livro da Mariane Costa, né, que está editado em espanhol, mas ela trabalha assim um pouco complementando o tarô assim eu vejo outras pessoas trabalhando com a loteria, mas eu vejo muita gente associando com cartas da loteria com o Lenormand, cartas da loteria com cartas do tarô, porque um tem sol, outro também tem sol. Um É. também tem um homem, o outro também tem um homem, um tem também uma árvore, tem o Lenormand na loteria. Então, às vezes, as pessoas fazendo umas misturas assim, né? Mas, na verdade, a loteria tem uma identidade própria, Própria. né? E até eu queria comentar com você, porque a gente sabe que mundialmente o tarô é extremamente usado, né? E hoje em dia, então, está assim disseminado realmente o uso do tarô. É só a gente ver a quantidade de posts e pessoas falando na internet e tudo mais. Eu até comentei com você, eu nem tenho TikTok, mas tem gente que me informa que no TikTok está assim.
Nossa, É doideira. uma quantidade absurda de pessoas fazendo tiragens, enfim. Então, assim, está disseminado. Acho que o tarô hoje é uma linguagem já corrente, né? Acho que o Petit Lenormand, lógico, que o baralho cigano aqui no Brasil é também uma Isso. coisa extremamente, também mundialmente disseminado, né? Agora, por exemplo, a loteria mexicana, ela é mais usada no México porque você é uma das pessoas que trouxe, você inovou, você saiu fora e trouxe para a gente essa informação. Lá é bastante usado, como mais ou menos o baralho da vovó cigana aqui no Brasil, alguma coisa assim? Na verdade, assim, a loteria mexicana faz parte da cultura mexicana, Ah, tá. mas assim, não exatamente como orar, né? Principalmente no México, um jogo lúdico, um jogo de bingo, Ah, tá. Era um né? jogo que depois pode. Como também o tarô acabou sendo. Era um Isso, jogo que também depois veio a. isso que eu acho, a, que eu acho muito é, interessante, porque assim, a gente sabe que o tarô veio de um jogo lúdico, a gente sabe que o Lenormand também veio de um sim, jogo sim. lúdico, né? E aí, eu sempre ficava pensando nisso, como é que a gente transforma um jogo lúdico num oráculo, né? E aí, a loteria, assim, me deu espaço para fazer essa pesquisa e trabalhar um pouco nessa transformação. Essa Como que a gente interface, cria né? sentido? Exatamente. Como que a gente cria sentido, né? E aí a loteria dá algumas pistas, né? E algumas coisas que vêm da história também, que é essa questão das frases associadas às cartas, né? Que são faladas pelas pessoas que sorteiam o bingo da Aham, loteria. entendi. E que tem uma relação legal com a loteria italiana que veio antes dela, que tinha, assim, ali na cultura italiana, eram mulheres trans italianas Olha, que faziam o sorteio de bingo. Assim, elas eram vistas assim um isso na pouco Itália. na Itália, um pouco como muito respeitadas, assim, quase sagradas. Elas distribuíam a fortuna de uma certa forma, eram convidadas para batizar crianças. Elas tinham uma situação especial na sociedade. Elas chamavam femminile. Uhum. Hoje em dia parece que não existe tanto assim, mas durante uma época na Itália e elas faziam essa coisa de a cada vez que elas sorteavam uma carta, elas faziam uma frase espirituosa, engraçada, assim, em cima daquilo que elas tinham, da imagem, né, da loteria que tinham sido sorteada. Isso veio para o México e entrou dentro da loteria mexicana Entendi. e da mesma forma, né? Aí a gente tem ali a carta da sereia, por exemplo, da loteria, né? Então, assim, a, quando é sorteado, o Griton, que é essa pessoa que faz o sorteio, fala Tá. com los cantos de la sereia no se va. Não lembro exatamente agora, mas assim, não dê ouvidos para a sereia, porque você pode ficar confuso e pode Entendi. se dar mal de alguma forma. Quer dizer, e aí, com essa frase, a gente constrói o sentido, quer dizer, porque aí a sereia quer dizer ilusão, quer dizer Confusão. confusão, pode ser alguma coisa que a gente julgue num E, primeiro e momento que não, seja não está enxergando bacana muito bem. e que a gente pode ir assim, iludido para uma situação ruim. Engano, na É, verdade, né? um engano. Um É. engano. E- Aí vai fazendo sentido para o oráculo, né? Na hora que você Isso, chega com uma pergunta ou com uma situação, aí você tira e fala, ó, vai com cuidado que isso aqui pode ser uma situação enganosa, né? exatamente. E a loteria italiana existe também como oráculo? Foi desenvolvido também ou ficou só na coisa do lúdico, A, do sorteio? Não sei se você sabe também, né? a loteria italiana tem uma coisa bacana que é relacionada com o sonho, que é Hum, uma loteria assim de figuras que chama Smorfia. Tem a Smorfia napolitana, tinha uma Smorfia mais antiga e que eram livros de imagens e aí as pessoas sonhavam e tentavam ver o sonho delas nas imagens que tinham no livro. É interessante que era para gente que não sabia ler mesmo. olha, E assim, para cada imagem tinha um número.
E aí, quando eles faziam essa associação, eu sonhei com alguma coisa que me lembra essa caveira aqui que está no livro. Aí Essa joga. caveira é o número 3. Eu vou jogar no 3 na loteria. Ah, legal, muito legal. Aí acaba tendo essas associações, né, Aham, percepções, né? isso. Interessante. Mas eu sei que você atende bastante. Você atende bastante com tarô, você atende também com baralho cigano e você também atende com a loteria mexicana. Eu queria saber de você, nos teus atendimentos, o que que o pessoal está procurando mais hoje em dia? Como é que você direciona os seus atendimentos? É, a gente, assim, com o tempo, a gente acaba vendo um pouco de tudo, na verdade, né? As pessoas vêm, assim, São com as várias coisas, as demandas, são né? várias as demandas, né? Então, às vezes a gente recebe gente com uma demanda mais preditiva, objetiva, querendo saber sabe, Um aspecto só da vida, vou arrumar emprego, não vou. alguma coisa mais prática, direta, assim. E às vezes a pessoa quer trabalhar a forma como ela está vendo alguma coisa, como ela está se entendendo assim, e entendendo as áreas da vida, né, que estão relacionadas com ela. Então, às vezes a pessoa quer uma visão diferente sobre o relacionamento que ela está passando, né? Outro dia, uma pessoa me procurou, ela não fez pergunta nenhuma. Ela falou assim: Olha, eu sonhei que eu estava numa certa situação que eu já tinha vivido, mas que já acabou. Assim, não sei o que te dizer. Você pode tirar umas cartas para mim? Ela deve ter ficado com aquele É, pensamento, não era uma com pergunta, aquela situação, não era meio uma que pergunta. querendo entender melhor se haveria uma mensagem, É, seria isso. então, assim, não era uma pergunta específica, né? Eu achei até interessante. Aí eu tirei algumas cartas, falei algumas coisas para ela, acho que fez sentido para ela, ela gostou. Então, assim, as demandas são várias, né? Às vezes é uma questão objetiva, será que eu vou vender minha casa? Às vezes é outra coisa, às vezes é uma pessoa que tá buscando se entender melhor, ou às vezes ela está buscando um caminho que ela ainda não enxergou numa determinada situação, né? É muita coisa, né, Luísa? É É, bastante, é muita coisa eu que. também atendo bastante e a gente tem uma demanda bastante grande em todos os sentidos, né? Às vezes é uma questão, às vezes muito pessoal, às vezes uma questão muito prática, material, às vezes questões emocionais, Sim. enfim. Aí, Nossa, e as né, questões emocionais, familiares, né? assim, é impressionante a quantidade de gente que eu sugiro terapia hoje em dia, assim, como isso é presente, né? Para acompanhamento posterior, É, né? é, Até é interessante você falar isso, porque tem muita gente que acha que tarô é terapêutico, não tem nada a ver. Tarô só dá um direcionamento, né? é. Assim, a Para forma como. quem é terapeuta, Aham. pode sugerir a terapia, né? Mas A para forma quem como não. que eu vejo isso, eu acho que assim, o tarô em algum momento pode ser terapêutico. Eu acho que uma mensagem Ah, sim, pode ser, pode ter um pode, efeito. curativo até para a pessoa É, entender e trabalhar com aquela situação. Às vezes, assim, um sentido novo acaba tendo um sentido terapêutico, uma mensagem, uma forma de ver nova. Eu acho que vai um pouco nesse caminho, mas é lógico, a gente assim, é o que a gente ouve muito, né? E que vale a pena sempre repetir. A gente não pode dar diagnóstico, a gente não pode fazer o trabalho que um terapeuta Porque às vezes faz. eu acho assim, Tem eu acho toda que essa questão. pode ser terapêutico naquele momento que você fala e aquilo faz sentido para a É, pessoa, e às vezes até no sentido de curar. Não, não é bem assim, tem que ver de outra forma, e aquilo acabou ali e pronto. Tem gente que consegue assimilar e resolver, mas nem sempre as pessoas têm esse tipo de postura, né? Então, muita gente precisa mesmo de um acompanhamento, tal. Sendo o tarólogo um terapeuta em alguma coisa, eu acho que tudo bem, ele até pode acompanhar. Agora, não sendo, realmente ele fez o papel dele ali e acabou, né? Isso, a gente pode sugerir, né, algum caminho ali que as cartas estão.
mostrando. mostrando para a gente. E assim, e é importante mesmo a gente ter essa consciência de falar, olha, pode ser a hora de você fazer uma consulta num psicólogo, ou às vezes um psiquiatra mesmo, pode ser uma questão de medicamento, né? Enfim. E assim, e a frequência com que isso acontece é grande. É. Assim, eu, As eu pessoas vejo, hoje em dia estão muito é ansiosas, né? verdade, verdade. E a gente tem essa percepção até da forma com que a pessoa se coloca, né? Eu lembro Diante de do um amigo oráculo. falando para mim assim, eu me recuso a atender uma pessoa que não está bem. Assim, eu falei assim, nossa, quem você atende? É, porque na verdade, todo mundo que vem para o tarô é porque não está bem em alguma coisa, Sim, né? Se não for com ela mesma, mas alguma coisa não está saindo bem. Eu sempre falo, ninguém vem no tarólogo no melhor do seu, da sua vida, no ápice das suas condições, né? Porque tá tudo certo, né? é raríssimo, né? É engraçado, né? Quando eu comecei com os oráculos, eu não tinha essa dimensão da responsabilidade, sabe? Isso foi entrando com o tempo, né? Porque eu fui observando, né? As pessoas vêm com questões importantes, né? Coisas que estão incomodando É muito, e muita responsabilidade então é mesmo. muita responsabilidade, né? É. Além de ser muita responsabilidade, eu acho que também cai sobre os nossos ombros saber falar muito bem também como é que a gente Sim, vai, nos comunicar com aquela pessoa, porque eles pagaram para nos ouvir, é verdade, né? é verdade. E eles vão nos ouvir. É, Então, é de uma responsabilidade, acho que bastante grande, a gente tem que tratar também de forma bastante responsável as nossas consultas, os nossos atendimentos, né? Mas fala uma coisa para mim, dependendo da pergunta, você escolhe o oráculo ou não? Por exemplo, uma pergunta mais prática, você põe uma loteria, ou põe um Lenormand, ou não, ou é uma coisa que você não tem essa escolha, não chega a ser assim tão é, imediata na hora, assim. assim, eu, eu gosto de conversar um pouco com a pessoa que eu vou atender primeiro, né? Uhum. Eu gosto que a pessoa fale um pouquinho sobre ela, fale um pouquinho sobre o momento que ela está passando, que ela dê um pouquinho de contexto para a gente poder trabalhar as cartas, né? E aí, a partir dessa conversa, né? Aí essas coisas todas vão começando a montar. O que que vale a pena usar, a forma de abordagem também, né? Tudo isso vai sendo construído, eu acho, nessa primeira. Às vezes a conversa é curta, É pequenininha, né? pequenininha. Coisa assim É, muito. Eu também gosto de conversar um pouco com as pessoas, até para também dar uma relaxada, né? Porque às vezes ó, as pessoas ó, normalmente vêm às vezes muito tensas, ou às vezes vêm com uma expectativa, né? Que você vai resolver a vida dela, e na verdade ninguém resolve a vida de ninguém, as pessoas que se resolvem, né? É o que eu falo, o tarô ele aponta, ele te dá um caminho, ele te dá possibilidades, fala, olha, isso aqui vai ser melhor, não vai ser melhor, tem todas as possibilidades, mas depende muito do que a pessoa também vai ter ali, vai fazer sobre aquilo, né? sim. Porque você fala, vai dar certo o emprego, mas se ela também não sai para É, arrumar emprego, se ela não faz uma boa entrevista, não é uma responsabilidade do tarô, Eu né? acho legal sempre a gente olhar assim para situações que são condicionais, né? Assim, fala assim, não, tudo bem, a gente está olhando uma boa tendência, mas É, aí uma boa tendência, boa. a gente olha para as cartas e fala assim, mas tem algumas coisas aqui para observar. É bom colocar um pouco mais atenção nisso, é bom é, é, deixar de agir de determinada forma ali, É, tentar condicionar a questão em função do que a gente está olhando também. e trazendo a pessoa também para o centro da história, né? Então, é assim, você que vai ter que, né, agora fazer esse corre, trabalhar dentro das suas posturas, Isso dos mesmo. seus condicionamentos, né? Uhum. Porque tem gente que às vezes repete a mesma forma, né, de ser e quer resultados diferentes, e às vezes nem é sempre assim, É né? verdade, é verdade. Então, Sim. Tem aquela coisa, a minha mulher fala muito de uma coisa que chama o risco no disco.
a Ana fala muito disso, que é aquela coisa que a pessoa vai, o risco volta para coisa e volta para coisa e volta para É, coisa, e a pessoa nunca consegue sair daquele é ciclo. verdade, é verdade. É uma coisa difícil mesmo, assim. Né? É um looping, né? É um Fica loop, só no né? looping, né? E às vezes não consegue sair daquela situação. Eloy, dentro desses tarôs que você trouxe um tarô e você trouxe Uma loteria. uma loteria. Eu queria que você mostrasse um pouquinho só as figuras da loteria, Sim. que eu acho que é Ah, bem interessante, porque sim, elas são alegres, né? são muito É coloridas. bem mexicano, né? Muito vermelha, muito amarela, muito verde. Sim, assim, as cores são bem contrastantes mesmo, né? As É, cores são fortes. é. É, algumas imagens são engraçadas, né? Assim, pitorescas, né? Tipo o músico, né? Que que é é bem o, coisa deles, é né? o mariachi, né? É o mariachi. Então, assim, é muito colorido, né? Carrega muito mesmo dessa coisa popular, sabe, mexicana, E da cultura da deles, né? cultura, né? A bandeira, por exemplo, que é essa carta, eu não sei como está a câmera aqui, se Tá pega, certinho, pegou. Aham. A bandeira é a bandeira do povo mexicano que se levantou contra as elites na Revolução, Uhum. né? Então, tem essa coisa afirmativa que é da cultura mesmo deles e essa questão da autonomia e tudo E isso. o interessante de tudo, né, que à medida que eu sempre falo, que quando a gente estuda um oráculo, a gente estuda um pouco de história, né? É, Quando a gente estuda o tarô, a gente vai pegar a história lá de quando eles começaram a fazer os desenhos, a forma com que pensavam, aí depois todo o histórico dos grandes ocultistas e arqueólogos, como é que eles foram trazendo toda essa simbologia, né, para nós, né, principalmente lá na Idade Média. Então, todos esses desenhos que nós conhecemos hoje, o tarô, né, que foi construído lá, né? E é interessante você falar, né, por exemplo, dos revolucionários, etc. Quer dizer, no final das contas, você vai aprender um oráculo, você aprende um pouco da história de onde veio, né? sim, né? Uma carta forte, por exemplo, da loteria é a carta da morte, né? Uhum. Assim, a morte no México tem, Sim, né? um lugar de elite, né? Um lugar de nobre, né? A É, própria é, tem o culto o da culto Santa da Santa Morte, Morte, o né? Dia dos O Dia Mortos, dos né? Mortos. Para Então, eles eu acho que é uma das festas talvez mais importantes, ou pelo menos que a gente sim. conheça, uma das mais importantes do México, né? E um sentimento em relação à morte muito característico deles, assim, que de certa forma a morte é uma espécie de amiga, né, do mexicano, assim, né? É uma coisa muito, É outra é visão, né? outra visão, né? É muito interessante. E realmente tem isso, né? Quando a gente vai se envolvendo mesmo com o oráculo, e eu fiz muito isso, né? Fui procurando essas coisas para criar esses significados em cima dessas coisas que são próprias mesmo, né? Da Da cultura cultura, né? deles, Né? né? Eu falo, quando a gente vai aprender oráculo, a gente acaba, não só um oráculo, qualquer coisa que a gente vai aprender, a gente acaba aprendendo história, aprendendo também além do oráculo em si. Eloy, já estamos acabando a nossa hora do tarô. Que delícia, né? E eu sempre, quando venho fazer a hora do tarô, eu apresento um baralho da minha coleção. E eu ganhei esse há pouquíssimo tempo, até também o Claudinei Prieto, que veio fazer aqui um dos episódios da Hora do Tarô, e ele me trouxe um livro chamado Tarô das Visões. E diz assim: o Tarô das Visões é uma releitura moderna do famoso Tarô Knapp Hall, e esse tarô revitaliza as icônicas imagens, profundo simbolismo original, oferecendo uma ferramenta atualizada para a transformação espiritual e autoconhecimento. Respeitando o legado dos criadores do tarô Knapp Hall, o tarô das visões incorpora elementos contemporâneos, vibrantes, enriquece a experiência visual e espiritual, tornando o ideal para estudiosos e esotéricos ou qualquer pessoa interessada no autoconhecimento. Então, esse aqui é uma edição
do Tarô das Visões, Claudinei Prieto, que fez todo o estudo e editou também na, por uma das editoras dele. E é muito bonito, muito bem acabado, muito bem, né, um papel bom, tudo bonito. Não tem nada de, de mal. Como é que fala, as cores, os desenhos, tudo muito bem elaborado, né? Com todo cuidado e todo zelo. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem, a última mensagem, pode ser até do tarô, ou da loteria, enfim. Deixa uma mensagem aqui para esse próximo mês, já que nós estamos no dia 1º de março. Ah, perfeito. Então, Já, vamos ver já o que eu que. falei da loteria, vamos deixar uma Vamos com uma mensagem mensagem da da loteria. loteria? Alguma coisa para esse mês que está começando, né? Alguma coisa para março. Porque o ano começou quente, continua quente, né? Esses dias, na verdade, assim, hoje, ontem, né? Ainda deu uma Não, esfriadinha. deu uma esfriada, mas não, estou falando quente de assunto, né? Nossa, Desde janeiro a gente não para de ter é- é- assunto, de ter essa, problema, de ter essa, situações essa energia da roda da da fortuna fortuna, é forte, é é forte. forte. E ela vem junto, É um movimento sem descanso. e ela vem junto com a foice do Lenormand. Uhum. Então, assim, tem muita radicalidade também envolvida, né? Tem. É tudo muito radical, é tudo muito realmente sangue nos olhos. É A muito. gente, Eu falei que começou janeiro, eu falei, gente, a Roda da Fortuna já está se apresentando. Que até agora a gente teve notícias todos os dias, sim, das mais diversas, nacionais, grandes internacionais, reviravoltas, e né? reviravolta. Aí o que era já não era mais, daqui a pouco vai ser de novo, e daqui a pouco não é mais, aí passa para o outro. Tá bem Roda da Fortuna. Então, assim, ó, uma carta da loteria mexicana para março. Vamos lá. O tambor, né? Então, assim, eu vou falar de duas coisas que têm a ver com o tambor que podem ser interessantes para março. A primeira tem a ver com a frase que se fala do tambor, né? Tem essa questão das frases, né? Então, assim, a frase mexicana é não, não se enrugue, couro velho, porque eu quero você para um tambor. E aí tem uma questão, assim, da gente não se auto-menosprezar. Uhum. Isso pode ser muito importante para esse mês, para a gente ter essa questão de enxergar o nosso valor e não se jogar de lado e essa coisa toda. Essa coisa da valorização mesmo é, que é importante, né? Entender, não colocar os nossos potenciais numa situação de inferioridade mesmo. Não nos denegrir, né, no É, final das contas, né? isso, Porque tem gente isso. que se denigra, ai, é simplesinho, pobrinha, ai, é ousado. Não, E tentar olhar para assim, para as coisas que estão em volta da gente, que a gente não dá valor, porque pode ser que nelas a gente encontre alguma possibilidade de crescimento e de evolução, que acho que tem a ver com isso também. que bom, Bom, e a outra coisa tem a ver com o ritmo, né? lógico. Que é essa coisa do tambor batendo e a gente tentar ter uma organização, sabe? Se organizar nas nossas coisas, fazer as coisas de uma forma em que a gente não perca o pé da nossa vida, ter essa disciplina do ritmo. Isso mesmo. Então, gente, olha, mensagem aí que fica para março. Não vamos nos denegrir, vamos nos valorizar e, logicamente, vamos manter o ritmo das coisas, vamos manter principalmente a vontade, né? E a persistência aí. Não vamos perder. Isso, é, Não é vamos perder o ritmo. É exatamente. isso? É isso. Quando você fala das frases, eu me lembro muito de como eles deveriam, que seriam aquelas frases cantadas para saber que vinha o tambor, né? Igual a gente fala, 22, dois patinhos na lagoa, 51, boa ideia, eles tinham as frases certas para cada um, né? Eu fico imaginando a pessoa ali, né, falando as frases, você já marcando ali toda a sua sorte, né? E lógico que essas frases acabam tendo essas associações
oraculares depois, porque dentro daquilo que você tira é a mensagem para aquela pergunta ou para aquele assunto, né? Sabe uma coisa interessante? Que tem uma coisa parecida no tarô. Hum, Tem uma coisa dos trovadores da Idade Média que faziam jogos de palavras com os arcanos, ah, sim, né? Que tem a ver com aquela coisa da linguagem dos pássaros, né? sim. Então, aí eu enxerguei essa proximidade das duas coisas. Tem uma, eventualmente, a gente pode olhar até para o tarô dessa forma também, se a gente fizer uma pesquisa. Ali E na os França, trovadores, na França tem muitos sites que falam de linguagem dos pássaros e tarô, e que tem várias dessas frases, assim. Então, a gente pode até usar no tarô essa mesma abordagem. interessante. Gente, vivendo e aprendendo, né? Cada vez que a gente faz uma hora do tarô, é mais uma coisa que a gente aprende, é mais um oráculo que a gente vem apresentar, e lógico, com pessoas como o Eloy, que vão buscar, que vão realmente pesquisar, que vão fazer todo esse dever de casa para nos trazer oráculos diferentes e mostrar também o tipo de trabalho que ele faz. Eloy, querido, muito obrigado por ter vindo, agradeço muitíssimo Ah, aqui eu e estou. vamos ter novidades à frente, se Deus quiser. Isso mesmo. Feliz demais de estar aqui, Luísa. Assim, é, o meu primeiro curso de tarô eu fiz aqui com você, então assim é muito especial estar aqui, é muito especial aqui estar com você, é, é, podendo assim lembrando ali como aluno e vindo agora aqui como Como colega, né, como uma pessoa que profissional. está trabalhando junto e tudo isso é muito bacana, muito legal. Eu que agradeço e fico muito feliz de te ver bem e ver você realmente aí atuando de forma tão responsável com o tarô e com outros oráculos. Gente, um beijo grande para vocês, aquele abraço, até uma próxima hora do tarô e bom dia, boa tarde e boa noite. Beijo.